Hoje nós vamos falar sobre como as relações interpessoais, relações matrimoniais, relações com pessoas nos afetam. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, nós somos numa comunidade de pessoas que estamos buscando um novo olhar para os sintomas, e isso inclui um novo olhar para a nossa vida, um novo olhar para todo o nosso externo. E a gente está nesse caminho de autoconhecimento, de autocura. Eu sou especialista em doenças crônicas, principalmente diabetes. A Luana é especialista numa outra área. Ela já esteve comigo em comunidade para pessoas diabéticas, porque ela já passou essa fase, né? Então, o quanto a pessoa, quando a pessoa está no caminho do autoconhecimento, quanto a pessoa consegue superar as próprias limitações, né? Então, hoje a gente vai olhar sobre como as relações, como a gente conviver com pessoas que não estão na mesma vibração de crescimento, né? Pessoas que estão de mindset fixo, né? Pessoas que não buscam evoluir, quanto isso também nos afeta. Eu acredito que é mais nesse sentido que a Luana vai trazer, mas como experiência também de casamentos que não deram certo, mas que deram muito certo, eu sei o quanto isso impacta, porque a gente é uma pessoa, quem é diabética tem uma mentalidade fixa, a gente não consegue visualizar o dia de amanhã, a gente está muito no presente no ontem, muito preso no passado, né? Então a gente fica remoendo muito e a gente se torna pessoa tóxica, né? Então, mas hoje é a Luana que vai trazer sobre a experiência dela com qualidade de relações e em relação à saúde, também física, mental, emocional. Luana, teu microfone está fechado? Isso. Bom dia. Muito bom dia. Primeiro, quero agradecer, Silvina, seu convite. É uma honra estar aqui sempre partilhando. Você é uma inspiração para mim, já falei isso, né? Quero deixar registrado aqui. A gente já está nessa caminhada há um tempo, né? Juntas, em mentorias e tudo mais. E uma coisa que você trouxe aí na sua primeira fala, né? É quanto essa toxicidade está dentro. Porque as relações tóxicas e relações abusivas, destrutivas, elas não começam de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Só que eu demorei muito tempo para descobrir isso, né? Vivi numa relação abusiva, conjugal, vivi em outras relações, depois eu fui descobrindo outras relações disfuncionais, abusivas. E aí eu fui começando a mapear o meu passo a passo dentro dessas relações para poder me curar de mim mesma. Então, quando eu cheguei na comunidade, há um tempo atrás, eu já tinha passado pelo processo de diabetes, de 100 quilos, de todo aquele pedras e cálculos renais a cada 6 meses sendo expelido, tudo que era, depois que eu aprendi contigo, né, tudo que dizia respeito à demarcação de território, desse medo. E quem vive relações abusivas está o tempo inteiro em estado de alerta, tentando se defender no território, tentando se proteger. Mas no fundo, muitas vezes ela mesma não se protege de si mesma, dessa mentalidade fixa, do que tem que ser, da teimosia, sabe? Não sei se faz sentido isso aqui para você. Mas é um movimento que eu percebi internamente que o outro não faz com a gente aquilo que a gente não permite. E a gente só consegue decifrar o que é permitido ou não quando a gente consegue decifrar os nossos códigos internos. Eu chamo de código de leis pessoais. Quando você sabe o que você quer no lugar daquilo que você não quer, quando você sabe o que é, até onde é o limite da interação com o outro, até onde você sabe o que você, a sua tolerância, seus níveis de tolerância. Então, eu fui mapeando a minha jornada a cada relação abusiva que eu saía. O que eu fiz de diferente para poder viver uma relação melhor agora? O que eu fiz de diferente para
conseguir me relacionar sem excluir essa pessoa da minha vida. Então, foi esse processo que eu fui vivendo de descobrir os meus limites internos, esses códigos, que eu chamo código de lei pessoal, que cada um tem o seu, assim, é único. Esses códigos dá para traduzir como situação de identidade. Na medicina germânica, a gente entende que a pessoa que não sabe quem ela não sabe como ela funciona, ela não sabe a linguagem interna dela, né? Ela está com conflito de identidade e esse é o causador, é um dos conflitos que causa diabetes, que causa Alzheimer, que causa as doenças crônicas. Eu digo, todas têm essa questão por trás. A pessoa não sabe como ela funciona, né? E isso é muito comum. As pessoas com doenças crônicas que vêm buscar ajuda, elas não sabem o que que elas não querem no relacionamento. Eu também não sabia. Quando eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta ela disse assim: me escreva o que que você quer de um homem, o que que você não quer de um homem. Eu não fazia ideia o que que eu queria dele, eu só sabia o que que eu não queria. E Uhum. a maioria das pessoas está nesse ponto, já que estamos falando de homens, né? As mulheres não sabem, elas procuram um príncipe, elas procuram um homem que as entenda, mas elas não se entendem, porque elas não Uhum. sabem quais os códigos internos, qual a linguagem interna que funciona para ela, né? Então, como um homem vai acessar algo que a gente não está vendo, né? Sim, sim. E uma coisa interessante você trouxe sobre crônico, né? Doenças crônicas. A, a, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já diagnosticou, já deu um parecer sobre o Brasil como as violências contra a mulher, ela é um problema hiperendêmico. Então, é quando ele já está enraizado na estrutura, é crônico. Só que é exatamente esse silenciamento diante daquilo que eu quero, porque eu não sei o que eu quero, que acaba adoecendo a pessoa e as relações. Porque quando eu não sei o que eu quero, eu espero que o outro adivinhe. Eu espero que o outro entenda o que eu quero e me ofereça aquilo que eu quero, mas nem eu sei. Eu passei por essa rua esburacada. É difícil? As pessoas, eu costumo fazer a analogia do cacto, sabe? Que as pessoas que vivem relações destrutivas, elas estão abraçadas num cacto. E o cacto tem os espinhos. Só que é uma dor que ela já sabe lidar. Aí, quando ela quer sair dali, ela muitas vezes abre os braços para tirar o braço do cactus, mas os espinhos para sair da pele dói. E quando ela olha para além do cactus, ela se vê num deserto que ela não sabe para onde ir. Então, ela volta e abraça o cactus de novo, porque pelo menos aqui eu sei lidar. Então, esse é um processo de autoconhecimento muito profundo, muito profundo. É esse movimento de resgatar quem você é, por isso que esses códigos da identidade, né? Quem você é em essência na sua camada mental, na sua camada emocional, quem você é na sua camada física, quem é você na sua camada espiritual. Quando você identifica a sua totalidade, a sua integridade e vai identificando os seus limites, fica mais fácil comunicar. A Silvina trouxe o exemplo da relação afetiva, né? Eu fui casada há 10 anos e tive uma relação abusiva, destrutiva, de violência física e tudo mais. Depois eu fiquei 12 anos sozinha, achando que o problema eram os homens, né? Quando eu comecei a identificar outras relações em amizades que também eram abusivas, eu falava, opa, peraí, não são os homens. É o que eu não estou sabendo comunicar dos limites. Mas quais são os meus limites? E aí, quando eu decidi, depois de 12 anos, né, casar de novo, eu vou abrir a pista, vou namorar, vou casar. A parte mais difícil foi exatamente essa que essa terapeuta fez. Identificar o que eu queria no lugar daquilo que eu não queria mais. Eu já sabia o que eu não queria, mas o que eu queria no lugar daquilo? E eu fiz um checklist, né, da minha lista do meu par ideal.
Par ideal não é par perfeito. Só que para eu comunicar o que eu quero, eu preciso começar a me envolver e dialogar com o outro. É o diálogo que traz proximidade, é o diálogo que cria vínculo. E quando nós aprendemos a sobreviver nesse movimento de territorialista, de defender o nosso território, nossa crença, aquilo, a gente acaba não ouvindo o que o outro quer, porque o diálogo não consegue ser estabelecido com qualidade. A gente quer defender aquilo que eu não quero mais. Eu sei o que eu não quero mais. Eu quero defender esse lugar do que eu não quero voltar. Mas o que eu quero no lugar? Será que o outro está disposto? Numa relação de amizade, é a mesma coisa. Se a gente não consegue comunicar aquilo que a gente quer, estabelecer os limites, a interação perde força, não tem confiança e a gente acaba se sentindo sozinha, tendo que suportar o peso do mundo, tendo que se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada, sentindo que ninguém entende a gente, quando o problema está dentro. Então, isso é crônico. E vai cronificando. Quanto mais vezes a gente se envolve com pessoas que não atendem a nossa expectativa, que é de uma infantilidade, a nossa expectativa, né? Porque o que que a gente faz? Nós fizemos, eu fiz, a Luana fez, e a maioria das pessoas que têm doenças crônicas, é, elas estão na infantilidade de achar o príncipe vai aparecer. Mas quando pergunta como é teu dedo, meu dedo é podre. Aí, se você tem dedo podre para escolher a pessoa, porque é pelo dedo, porque é a linguagem que a pessoa entende, né? Que tipo de homem você atraiu até hoje, né? Não, eu só atraio homens que querem. Eu mesmo fazia isso. Eu atraía homens que queriam uma casa para morar, ou uma mãe para sustentar eles, uma mãe para se escorar. Eu também fiquei 12 anos sozinha. E nesse período, quando eu comecei a olhar o perfil dos homens que eu atraí durante esse período, eram homens que queriam se encostar em mim, eu dizia, né? Aí eu fiquei com raiva dos homens. Até Uhum. que eu comecei a me tratar, digo, mas eu estou na postura de mãe, eu estou na postura de cuidadora só, né? Eu já tinha passado já estava chegando aos 50 anos, né? Então, a gente entender que depende da idade que a gente está, a gente está vibrando. Então, uma mulher com 50 anos, na postura de mãe, ela está querendo crianças, né? Ela está em desequilíbrio, e ela vai ter sintomas crônicos de menopausa também. Ela vai ter desequilíbrios mentais, emocionais, não é só fogachos, porque a gente acha que os sintomas crônicos na menopausa é só o calorão, né? Só a obesidade, né? Não, é ficar perdida. Tem mulheres de 40 anos, essa semana ainda recebi uma mensagem no Messenger lá. Ah, eu faço terapia e continuo me sentindo perdida. Eu malho, eu faço tudo, mas eu tô perdida, não sei. Acabou de casar, né? Mas está infeliz. Com 40 anos, isso já é um sintoma de menopausa precoce, oficialmente, né? Mas é a pessoa que não sabe quem ela está procurando fora aquilo que nem você trouxe, aquilo que está dentro. A resposta nunca vai estar fora, né? Aí a desculpa é eu Total. não tenho dinheiro para pagar um bom terapeuta, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Logo depois vai ter diabetes ou Alzheimer. Porque se você não tem nada daquilo que você precisa, você está com o conflito de falta do bocado. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu falta algo, falta mais, na sensação de vazio nos casamentos, né? Que é uma coisa muito comum se você conversa com as mulheres. Como você Sim, trouxe que é uma pandemia mundial, né? As mulheres estão num vazio de relacionamento, né? Os homens sim. também, né? Esse vazio vai atrair doenças crônicas. E Uhum. normalmente é a diabetes. Alguns casos, dependendo da postura que a pessoa está, é um infarto. Depende da postura interna da pessoa, né? Então, mas quem está na falta do bocado vai atrair ou diabetes ou Alzheimer, porque aí vai suprir essa falta, porque vai preencher o corpo, vai se ocupar com a doença, né? Sim, sim. E que louco que é, né? Porque aqui, né, a Janete colocou algo sobre emocional e financeiro, e
E é muito interessante quanto que essas pessoas que se sentem nesse vazio e sentem falta de algo, elas buscam essa compensação, suprir esse vazio por meio dessas recompensas imediatas, que é o dinheiro e a comida. Dinheiro e comida são duas formas rápidas de prazer. Então a pessoa não consegue comunicar o limite, se silencia, engole o sapo, engole o incômodo, não comunica o que deseja, porque muitas vezes nem sabe, ou quando sabe, não sabe como comunicar, se sente mal compreendida, com medo de desagradar o outro, com medo de ser rejeitada, com medo do julgamento que o outro vai fazer, ela acaba se calando, silenciando e vai para onde? Para a válvula de escape do dinheiro e da comida. Essa fui eu. Por isso que eu cheguei nos 100 quilos, sem dinheiro, quebrada do negócio, endividada, porque essa era eu. Exatamente isso que você trouxe, sabe? Só liguei o gancho aqui da Janete, mas exatamente isso que você trouxe era a Luana de alguns anos atrás. Então, esse processo, olha lá, a Janete falando, estou com 100 quilos. A Janete sou eu há uns anos atrás. Eu também já O, cheguei nos 85, 30 e o quilos a movimento, mais. então, e esse movimento desse sobrepeso, da obesidade, é um grito do nosso corpo pedindo para ser visto. Mas não é para ser visto de alguém de fora, é para ser visto por nós. É para ser visto por nós, Uhum. sabe? Então, esse é um. Eu não sei, a Janete, se ela estuda a germânica, mas é um. Ela está estudando também, mas é consteladora também. É uma terapeuta em transição de várias coisas, então essa descoberta, né? Legal. Quer falar, Janete? Sim. Hã? Não, sim, eu tô. Como a Silvina disse, estudo a germânica, né? Faz 2 anos que eu conheço e eu já venho me trabalhando. E eu tô bem na fase, como você diz, uns anos teus atrás, que é estar me conscientizando da minha toxicidade, de quem eu sou, do que eu quero. O que eu não Uhum. quero, eu já sei, mas agora eu preciso descobrir o que eu quero. Então foi muito bom. Tá sendo muito bom para mim estar aqui. Que bom. Feliz com isso. Com certeza, muitas mulheres se identificam com esse lugar que você está, Janete, né? É um lugar que nós já passamos e é só a gente Uhum. olhar. O produto que mais vende é produto de emagrecimento rápido. A Luana também já trabalhou com essa linha, né? Você já trabalhou com peso, né? Não. Eu trabalhei em parceria com a Nani, que Isso. fazia Eu esse te trabalho, né? conheci, você fazia um trabalho com isso, né? E ali eu lembro que a Nani também, elas trouxeram que apenas 3% das pessoas que emagrecem de uma forma rápida mantêm o peso. São aquelas que buscam dar um novo significado para a vida, né? Uhum. As pessoas que buscam soluções rápidas, tem gente que passou pela comunidade da diabetes, desistiu na metade, agora eu vejo que está fazendo dietas radicais, né? E já perdeu 5 quilos. Qual é o próximo passo? Ela vai recuperar 20 quilos, né? A diabetes vai tomar força de novo, porque a pessoa está olhando para o externo. E uma coisa, Luana, que você trouxe, que não lembro as palavras que você usou, mas um pouquinho antes da Janete falar, é, um dos conflitos da obesidade é a autodesvalorização, que faz o nosso corpo aumentar de tamanho, né? Das causas do aumento de peso. A medicina germânica traz isso com clareza, né? Um deles é assim: eu entendo que eu não tenho valor, logo meu corpo vai aumentar de tamanho para que o mundo perceba que eu tenho valor. Então, é Sim. preciso mudar mesmo a mentalidade, a autopercepção e descobrir o próprio valor, o prazer de ser quem você é. Encontrar a própria identidade, que é uma das causas que todas nós temos, de não saber quem nós somos, que também está Sim. associado com o conflito de prófugo, né? Que é o da obesidade também, é descobrir quem você é, o que você gosta, se permitir ter prazer na vida. Isso começa.
permitir gostar de coisas, né? E quando a gente conversa com as mulheres, a maioria da mulher não sabe do que elas gostam. Como elas vão gostar de um homem? Sim, Você não sim, sabe do que gosta. Sim. sim. Total, total. E tem uma coisa, né? Olha quantos conflitos a gente já trouxe aqui. Você falou do conflito de identidade, do bocado, né? Desse de Prófugo, que é o da que é o solidão, da da solidão, desvalorização. da desvalorização. E tudo isso está relacionado com a falta de saber quem somos, né? E lá no comecinho da introdução, eu não lembro se foi antes da gravação aqui, você falou da palavra prioridade. E a palavra prioridade, ela vem acompanhada de todos esses conflitos, porque quando a gente não prioriza a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos, e prioriza todo o resto, naturalmente a gente vai viver esses conflitos. Se você não se coloca no centro da sua vida, hoje eu atendo mulheres massivamente, também atendo homens, tal, né? Como diz a nossa mentora, Tati, eu me identifiquei muito quando ela fala que eu cuido desde a unha encravada até o coração partido. Porque as pessoas, muitas pessoas que chegam para mim hoje, quando olham para minha história, vêm por conta dos resultados, tanto relacional quanto financeiro. Só que resultado é a última coisa que acontece, né? O financeiro é uma consequência. Vou até trazer minha árvorezinha aqui. Resultado é o fruto, é essa frutinha aqui. Então, fruta é a última coisa que acontece. Para a gente colher novos resultados, a gente vai ter que olhar para onde? Para a raiz. Aí, Para a raiz, não tem para onde olhar. Então, a gente vai precisar primeiro olhar para a raiz. E a raiz é a semente, tá? É onde você está lá precisando fazer ajustes. É o nível da identidade, é o nível de quem eu sou. Porque o resultado, ele é a consequência de quem você é enquanto você faz o que você faz. Não é o que você faz, mas é quem você, como que você faz o que você faz. Então, não é. E as relações, eu estava há um tempinho antes da gente entrar aqui, né? Eu sempre me conecto aqui uns minutinhos antes, mandei mensagem para ti que eu estava a postos, né? E me conectei muito com aquela frase, um ensinamento de Bert Hellinger, que diz assim: e quem se separa sem amor não se separa. Isso é de relações, isso é de marido, isso é de cliente, isso é de fornecedor. Todas as relações vêm para nos curar. Então, se vem uma relação que está tendo uma relação conflituosa, difícil, que está gerando desconforto, é porque algo em você precisa ser curado, algo em você precisa ser visto, algo em você está clamando para você olhar para aquilo, aprender a identificar os limites daquela interação para poder comunicar. Quando a gente começa a fazer esse movimento de posicionamento, de se priorizar, falando do código, né? Tem um código pessoal meu que é assim: se eu não puder pensar, é não. É uma premissa. Se eu não puder pensar, é não. Qualquer atitude que eu tome sem poder pensar, depois eu acabo me julgando, me condenando, me autocriticando, comendo em excesso. Porque aí vem todos esses conflitos ativa, porque eu rompi uma lei interna pessoal. Então, esse é um movimento de você olhar para esse autoconhecimento, decifrando esses códigos, de se colocar no centro da tua vida. E eu estava contando que, só para fechar meu raciocínio, que eu lembrei que eu estava falando das mulheres que eu atendo, muitas, Silvina, muitas mulheres, 50, 45 mais, recentemente eu tinha atendido uma que ela era mãe de três meninas. Quando a filha mais nova, que era a última, casou e foi embora, ela tinha uma sessão comigo 2 semanas depois, e quando a gente abriu a câmera, eu perguntei para ela: como que você está hoje, né? Me conta, porque a gente tinha agendado já 15 dias. E aí ela falou: já podia ter morrido ontem. Eu falei: meu Deus, né? Aí ela foi me contando que o centro da vida dela era as filhas. Como as filhas foram embora, ela perdeu a noção
da identidade dela, porque aí a única identidade que ela se reconhecia era de ser mãe daquelas filhas. E ela tinha colocado os filhos no centro. Então, tudo que se coloca no centro, que não é ser, vai se perder em algum momento. E ela perdeu o sentido da vida porque as filhas foram embora, casaram e foram viver as suas próprias vidas. Então, foi uma mulher que a gente trabalhou muito esse processo de reconhecer quem ela é, para além dos papéis que ela desempenha, sabe? De se colocar de novo no centro da vida dela. Então, esse é um processo, sabe, de autoconhecimento. Caiu. Silvina caiu e voltou. Depois contem aqui se está fazendo sentido para vocês, tá? Caiu e voltou, Silvina. Isso. Já está gravando de novo, pode continuar. Sim, eu continuei. Falei, a Eliana quer falar. Pode abrir o microfone ali. Bom dia, meninas. Não Bom posso abrir a dia. câmera hoje. Então, quando você fala isso, perde identidade porque os filhos vão embora. Me veio um contexto para comunicar aqui. Muitas vezes, quando a gente se apresenta para a sociedade, quando temos filhos, eu sou mãe da Maria, eu sou mãe do João. E isso já é uma indicação da perda de quem eu sou, Total. né? Exa- Então, e aí você permite que as pessoas continuem a mãe da Maria, a mãe do João. Você não se coloca, não, eu sou a Eliana, eu sou a Josefina, eu sou a Silvina, eu sou a Luana, né? Então, assim, é se apresentar com o seu nome, Uhum. né? Não deixar que as pessoas te rotulem, porque se a gente adoece pelo que falamos e pelo que não falamos, é muito importante começarmos a observar como nos apresentamos para o mundo. Mas também fazer isso com amor, né? Fazer essa observação no outro com amor. Ah, você me chamou de mãe, não, é muito prazer. Meu nome é Eliana, meu nome é Luana, meu nome é Silvina. E aí isso faz uma diferença muito para quem está observando, porque quem está observando está no modo catatônico. Lembramos disso, né? O outro está no conflito dele e nós estamos no nosso. Como nós agora que estamos nos apresentando, é muito importante que a gente perceba que nós não estamos mais catatônicas, estamos acordando para a vida, acordando para o eu, e se apresentar corretamente. Então, não deixar mais que as pessoas rotulem a gente. Né? Ah, a podóloga. Não, eu sou Eliane, ser podóloga, eu sou Eliana, né? E domingo aconteceu um fato muito importante, porque as pessoas nunca falam o meu nome corretamente. Elas falam Eliane, elas nunca falam Eliana. E aí eu me dei conta que eu não ligo para isso. E eu comecei a falar, não, meu nome é Eliana. Eu comecei a frisar o NA no final, né? Faz diferença, porque a pessoa ela começa a te respeitar mais. Era isso, meninas. Obrigada, viu? Sim, porque o nome é uma parte da nossa identidade, né? E a pessoa que transfere a identidade, o meu nome mesmo, um nome tão diferente, até os 20 e poucos anos eu queria trocar ele. Quando comecei a ter o meu salário, um dos meus objetivos era trocar meu nome para Silvia ou para Silvana, porque eu não me sentia dona do meu nome, não me sentia merecedora. E hoje ainda muitas pessoas me chamam Silvana, né? E agora eu corrijo. Na época eu entendia que o meu nome era erro de escrivão, né? E não existe isso, né? Então a gente precisa olhar para a nossa identidade, respeitar as escolhas dos nossos pais, e porque o nome, quem estuda, ele tem todo o significado, ele tem todo a ver com a nossa personalidade também, né? O comentário da Ana Paula, né? Quando eu percebi que os meus filhos, as quatro, cresceram, achei que podia morrer, não era mais necessário, é bem forte e presente isso nas mães, sim. Sábado eu fiz um workshop sobre menopausa e a mulher que está na função mãe depois dos 45, ela fica doente. Mesmo que os filhos são pequenos, ela
precisa entrar na função dona de responsável por si, ela ser prioridade, né? Então, por isso, ó, não é que a gente depois dos 45 não pode ter filhos, mas porque a natureza faz com que a gente não ovule mais, que a gente não engravide mais, porque a nossa percepção do mundo muda, nosso cérebro esquerdo, que é total feminino, passa a ser mais masculino. Para quê? Para que a gente possa resgatar a nossa identidade, a nossa pessoa. Então, e a maioria dos casamentos acabam fracasso nessa fase, porque é nessa fase que a mulher decide trocar de casamento, trocar de profissão, se reconstruir. Então, a maioria das mulheres pede separação quando os filhos crescem e elas usam a desculpa que os filhos não precisam mais dela. Não, é porque tem um vazio ali que a mulher está sentindo que precisa ser preenchido. E, como sempre, a gente coloca a culpa no marido, a culpa no trabalho, né? E a gente acha que aquilo é a nossa ferida. Então, quem faz uma transição de carreira, transição de casamento, de perto dos 40 e não olha para si, é mais um fracasso que vai chegar. Tanto de carreira, Total. como de casamento, como todas as escolhas que a gente faz nessa fase, elas vêm com o rótulo fracasso escrito se você não se olhar. Por isso, a gente precisa de ajuda de terapeutas que façam a gente se entender nessa fase, encontrar o nosso lugar. E isso nós que somos terapeutas da medicina germânica, quem está lá na comunidade do Telegram, estou falando isso porque a maioria de nós passamos por lá, 90 e tantos por cento desiste. Não se tornam pessoas ativas, porque se não tiver a busca da própria identidade nesse processo de fazer um curso novo, não vai acontecer o sucesso como nessa transição de carreira, né? E isso nos casamentos é a mesma coisa, né? Então tem pessoas que já casaram 3, 4 vezes e continuam com o mesmo vazio existencial. A solução não Uhum. está fora, está dentro, a Luana falou lá no começo, né? Sim, sim. Muito rico, né? É, eu lembrei aqui, eu vou falar, Silvina, às vezes eu uso umas citações de um manual que eu gosto de usar, mas eu lembrei de uma citação sobre uma citação bíblica mesmo, sabe? Só fichas caindo, que bom. Que é assim, né? Tem uma máxima que eu vou trazer aqui que serve muito para as mulheres, porque a gente vê esse processo de um estigma de peso sobre as mulheres. E é fundamental que a gente olhe, porque independente da religião de qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente, o nosso país, quando ele foi colonizado, veio junto com a coroa o cristianismo, né? E nos ensinamentos bíblicos, inclusive lá no Éden, na condenação, a gente vê todo o processo de objetificação, todo o processo de estigma, de peso, de culpa da mulher. A mulher que tu me deste fez eu comer a fruta. Já começa um processo de terceirização lá no Éden. O Adão não fala, não, eu comi porque eu quis. Não teve autorresponsabilidade. Foi ali que A ele fala, não, a mulher domesticação da igreja, né? ainda culpa a mulher. Então a mulher vem, independente da religião, pelo patriarcado, pela estrutura que o nosso país foi se desenvolvendo, e ainda coloca na condenação, a mulher ela é envolvida nas 3 condenações. O teu filho vai ter inimizade contra o inimigo, ou vai ter gemedores de parto, e ainda vai se arrastar de amores ou de paixão pelo homem. Então, ali vem todo um processo de uma raiz de uma culpa que não é nossa. Não é da mulher. Nossa, nunca tinha pensado nisso tão. Quanto de profundidade tem nisso, né? Tem muita. E lá, que é o que eu olho, foi um movimento de. É lá que eu falo do silenciamento e da falta de comunicação. Porque lá, quando Éden é finalizado, o homem é formado no 6º dia, e Deus fala: vai lá
e desfruta, você, Silvina, Janete, Eliana, todo mundo que está aqui. Quando a gente acorda, eu, Luana, assumo isso para mim. Vai lá e desfruta. A vida é abundância. Vai lá e desfruta. E aí o homem recebe a ordem: não coma da fruta do conhecimento, não coma daquela árvore. Houve uma falta de comunicação entre Adão e Eva. Porque depois que ele dormiu, acordou e Eva foi criada, Deus não voltou para dar ordem de novo. Então a gente vai observando que toda essa estrutura relacional ela só está se repetindo desde lá. E a mulher assume estigmas que elas não são mais nossos. Então, quando vem anos e anos depois, todo o processo do Antigo Testamento e Novo Testamento, que eu olho para os ensinamentos de Cristo, e ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, foi aí, nesse entendimento, que eu olhei para o guarda-chuva. Algumas pessoas aqui já conhecem o guarda-chuva das funções, eu já compartilhei lá na comunidade. Porque amar a Deus sobre todas as coisas com café, que é coração, alma, força e entendimento, é amar a você por primeiro. Porque Deus está dentro. Buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, não é esse Deus espiritual, conceitual, numa caixinha espiritual dentro de uma comunidade. Não, é essa centelha que mora dentro. É esse Deus dentro. Se você acordou hoje, você já recebeu o espírito da vida. Deus é vida, você é uma centelha. Ponto. É o que eu acredito, tá? E aí, amar o próximo como a ti mesmo, você passa a se priorizar por primeiro, você está no centro, e depois você vai amar o próximo, as relações, como você ama a ti mesmo. Então, só essa máxima da gente começar a assumir o lugar de centro e tudo mais será acrescentado, é porque tudo mais mesmo, as relações serão mais harmoniosas, mais prazerosas, porque você vai se manter no centro, você vai se manter no seu devido lugar, né? Lá no ensinamento sistêmico fala que no teu lugar você tem força. O seu lugar é o centro da sua própria vida, conhecendo os seus limites, aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que você deseja, almeja e que merece. Sabe? Viver por natureza. A sua natureza é abundante. Qualquer coisa fora disso, isso está disfuncional. E está disfuncional por quê? Porque eu estou priorizando outras coisas que não eu mesmo. Não sei se faz sentido isso aqui para você, é que me lembrou muito esse foi meu caminho do eu espiritual, de eu não errar mais o meu alvo. Quando fala pecado, não é pecar antigamente, não sei se todo mundo sabe, era quando uns arqueiros ia dar uma flechada e ele errava o alvo. E aí ele falava, pequei. Pecar é errar o alvo. O pecado original é você errar o alvo da sua origem. E você é filha única e amada do Criador. A mulher é a única pessoa que tem o dom, a capacidade de criar. Ninguém mais faz isso. Então você pode, eu posso, criar uma nova realidade a partir desses códigos que você identifica, percebe, quais são as leis pessoais que você precisa decifrar internamente para comunicar para o mundo à sua volta, para poder seguir na direção daquilo que já está reservado para você, entende? O processo. Nossa, você trouxe bastante pontos fortes ali, né? Mas só o fato, assim, Alice, o guarda-chuva, o que que é o centro ali? É a prioridade. Quando eu não estou bem, o meu centro não está bem, eu não sei quem eu sou, eu fico buscando 500 coisas num dia só, me perdendo na corridinha de ratos, o resto ao redor começa a dar confusão. E o que a gente faz? A gente fica correndo atrás do dinheiro, a gente fica trabalhando, trabalhando que nem uma condenada, achando que com isso a gente vai fazer a vida melhorar. E a gente fica, esquece do centro, esquece daquilo que é do centro temos forças, né? Quando a gente está no nosso lugar, temos força, né? Então a gente esquece, a gente não tira tempo para nos cuidar do nosso corpo. Se a gente vai na academia, a gente vai correndo e depois a gente não faz, já acha que já é o suficiente. Agora já não preciso fazer meditação. Eu não preciso, porque eu pratico atividade física, isso já me basta.
é muito mais do que isso, buscar o nosso centro. É muito mais do que tirar todo o açúcar da alimentação. Uau. O açúcar é uma parte que a gente se envenena. Falta de atividade física é uma parte do veneno que a gente toma todo dia. Estar vivendo num casamento que nos acaba com a nossa energia é uma parte dos venenos, né? São as pontas do guarda-chuva que a gente escolheu, né? Mas o centro está contaminado quando as pontas deixam o veneno entrar, né? Então, o quanto é Uhum. importante a gente escolher coisas que nos deixam saudáveis. A gente precisa buscar esse equilíbrio, que nosso guarda-chuva esteja com todas as funções equilibradas. E isso não acontece com uma terapia, não Não. acontece com um mês de terapeuta, de umas sessões de hipnose, não acontece só fazendo mais um curso. É uma coisa que você acorda de manhã e se pergunta como eu estou hoje. Eu quero viver hoje ou eu hoje quero morrer? É, como eu fui dormir? Quanto eu me permito ser eu e respeitar as minhas fragilidades. Ontem fez 4 anos da morte da minha mãe, que foi o dia que eu decidi começar a trabalhar, né? Então, nossa, 4 anos atrás eu imaginava, vou começar a trabalhar, mas não fazia ideia da trajetória que eu ia fazer, né? E quanta coisa diferente que a trajetória me trouxe. Eu não imaginava que eu ia trabalhar com diabéticos. Eu só queria dizer assim, eu tenho que divulgar a medicina germânica. Foi a época que eu conheci a Luana e a Eliana também são daquele tempo, né? E eu dizia, não, eu tenho que divulgar a medicina germânica, mas eu não sabia que fazia parte da minha identidade, que eu trabalharia com pessoas. Então, quando a gente decide uma coisa, manter essa decisão dá trabalho. E num Total. relacionamento, se ele está ruim, decidir cada dia fazer ele ser um pouco melhor, eu preciso identificar aquilo que a gente falou antes. O que eu quero, o que que eu não quero, como eu quero fazer ele ficar melhor. E não Sim. dizer que o outro tem que mudar, porque aí eu tô perdida se eu colocar o foco no outro. Luana, Sim. ainda temos uns minutinhos? Falei demais aqui. Eu queria só trazer uma coisa de ordem prática, sabe? Para as pessoas poderem colocar isso em prática mesmo, sabe? De como que eu fiz esse meu processo. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas é um livro dos 4 compromissos, do Hum? Dom Miguel Ruiz. É um livro Quem não que, tem ele ainda, não, vale muito a pena. Para quem não tem, posso deixar lá na comunidade também um link de indicação de um livro. Tem um canal que ilustra livro resumido, resumo ilustrado. E aí, esse resumo ilustrado desse canal é muito legal, muito bom. Resume muito bem o livro. Mas os 4 compromissos é você ser impecável com a tua palavra, o primeiro compromisso. Então, a impecabilidade da palavra é você honrar aquilo que você está falando, os seus pensamentos, vigiar e orar o tempo inteiro. Porque os nossos pensamentos são as sementes do nosso futuro. Então, seja impecável com a tua palavra, sabe? Seja compassivo com você. Olha para suas mazelas, erros e acertos, mas seja impecável com a tua palavra. Eu vou fazer tal coisa, faça. Eu vou, a Janete falou dos 100 quilos, né? Como que eu comecei a fazer isso sendo impecável com a minha palavra? Não é sobre mesmo o açúcar, mas eu decidi me fazer perguntas antes de comer. Esse alimento me envenena ou me nutre? Se a resposta me envenena e eu quero ser impecável com a minha palavra, eu não vou comer. Agora eu estou no meu processo de perguntar, de afirmar para o meu cérebro quando eu faço um prato: metade disso me sustenta, metade disso é suficiente. Eu estou fazendo uma auto-hipnose, uma PNL, eu estou fazendo ali técnica, sim, mas eu quero ser impecável com a minha palavra. Então, primeiro compromisso: seja impecável com a tua palavra. O segundo compromisso, e lembrando só no ponto da palavra, que a palavra estava com o Criador e foi a partir da palavra que tudo ele criou. Então, para a gente lembrar da importância da palavra, tá? palavra é ação mesmo, né? Total. O segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal.
toda relação, para ela ser tóxica, abusiva, ela começou primeiro por você não respeitar um limite interno teu e você não comunicou. E quando o outro fala algo que te agride, te ofende, você tem a opção de não levar isso para o lado pessoal. É como você criar um escudo de proteção. O que o outro fala a meu respeito, inclusive falei isso nas rodas na semana passada, acho que foi esse compromisso, cuidado com os elogios e com as críticas. Porque tudo que o outro fala para você não é sobre você. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais a gente sabe de Paulo do que de Pedro. Então, tudo que o outro fala, muitas vezes ele está despejando um lixo emocional, mas como você não está fortalecido em si, no seu centro, e não olha para si como a pessoa mais importante da vida, do seu mundo, o que o outro fala vai te atingir, você acaba levando para o lado pessoal. Então, o outro compromisso de ordem prática é não levar nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso que Dom Miguel traz é não tire conclusões, não faça suposições. Ah, quer dizer que você está dizendo isso? Não, eu não estou. Se você não ouviu eu dizer, porque eu não quero dizer. Entende? Então, tem gente que fica fazendo assim, outro dia eu saí de vermelho com L aqui. Eu tenho um colar que tem um L. Uhum. Teve um amigo me viu e falou: o quê? Você é fulano? Você é do partido X? Não, amado, eu só estou usando o vermelho, que é a minha cor favorita, e o L é meu nome, Luana. Não faça suposições. Isso causa loucura, sabe, gente? E faz a gente entrar num atrito desnecessário. E o último acordo que Dom Miguel traz, que é: faça sempre o seu melhor. O seu melhor é o que fecha os 3 acordos. Então, dê a sua palavra, honre, faça sempre o seu melhor. Ah, não foi possível. Não entra no julgamento, na crítica, na condenação, porque fatalmente você vai descontar em algum lugar. Então, faça sempre o seu melhor é suficiente. Em qualquer área, em qualquer relação. Faça sempre o seu melhor. Então, esses 4 compromissos foram, assim, divisores de água na minha vida e que me fez ter relações mais saudáveis, porque daí eu entendi as relações como um ping-pong. Ah, vem uma bolinha para mim. Isso é meu? Não, devolve. Ah, mas supõe que ela quer que eu resolva, mas não é meu. Então, você faz o ping-pong e não segura as bolinhas, porque tudo que você segurar vira BO para você resolver, que muitas vezes nem é seu, tira você do centro, você não honra com a sua palavra, você faz suposição, leva para o lado pessoal, e aí vira uma bagunça. Então, se a gente puder resumir de ordem prática para você começar a se priorizar, é você olhar para o guarda-chuva e usar os 4 compromissos. Simples assim. Assim, do que eu apliquei na minha vida e como eu estou trilhando aqui. Cai nos buracos? Lógico, mas é um caminho. O quarto Tá? compromisso, faça o seu melhor. No dia que você cai no buraco, Exato, é aquilo que você conseguiu fazer. exato. Ai, Muito bem. nossa, esse livro também, eu principalmente a segunda lei, ali da segunda, que não leve nada para o lado pessoal, porque quando a gente está na dor, na falta de identidade, tudo que acontece ao nosso redor é nossa culpa. A gente fica com o ego tão inflado que também a gente acha que tudo que acontece é mérito nosso, né? Então a gente se torna arrogante. Quando eu li esse livro, uns 3 anos atrás, eu não tinha lido ele antes. Quando eu estudei ele mesmo, olhei para mim, digo, meu Deus, olha quanta coisa que eu estou sofrendo porque eu gosto de sofrimento. E que esse é um livro de sabedoria, e como eu já tinha decidido lá atrás me tornar uma pessoa com mais sabedoria, digo, eu estou apegada ao sofrimento e levar as coisas para o lado pessoal é cada vez pegar o chicotinho, eu compro mais uma coisa e não aplico. Eu quero cuidar da minha alimentação e não consigo. É sempre pro lado pessoal, né? Fica sempre no eu não consigo, né? E quando a gente está no eu não consigo, a tireoide vai responder, o corpo vai responder com tamanho. É tanta coisa que. E o casamento vai afundar, porque um casamento é feito de 2 pessoas e cada um tem fileiras e fileiras de traumas, como a Luana trouxe bem sobre a explicação lá da domesticação, lá desde a criação do universo lá, que contam de Adão e Eva, né?
Então, quantas cargas genéticas, hereditárias, emocionais que a gente viveu. Deixa eu só ver os comentários, a foto a gente vai daí parar a gravação, daí a gente vê faz a foto final, né? A Glaucia trouxe conta que o pai era abusivo com os filhos e minha mãe, ele era militar, então é nesse momento assim, olhar o quanto eu peguei do meu pai, o quanto eu peguei da vítima da minha mãe, né? Isso todos nós, né? Então a gente se olhar. Parabéns, colegas, pela companhia também. Quantos comentários lindos, que bom. Obrigada. E a Luana vai voltar daqui a uns dias de novo. Quem quiser também vir como convidada, quem for assistir a gravação no YouTube, se inscreva no meu canal. Já estou chegando em 1.000 inscritos. Comecei lá, quando eu comecei, eu precisava 50 inscritos e foi assim, nem doeu, nem precisei fazer muita força, porque a gente depende das outras pessoas, né? Então, para a gente manter a saúde, a gente depende das outras pessoas, mas sempre a gente precisa ser o nosso centro e buscando foco, buscando. A gente não tem foco quando a gente começa, ninguém nasceu sabendo. Então, a gente constrói o nosso foco. Alguns anos atrás, nas mentorias que eu estava de busca da minha identidade, eu sempre colocava assim, meta do ano que vem é buscar o foco na minha vida, né? E foram vários anos, assim, eu fazendo terapia, buscando o que era a minha essência, e continuo buscando. Por isso que eu estou em terapias e ainda ali que eu encontrei a Luana, a Janete, também tem várias que estão no mesmo grupo terapêutico, né? De mentoria. Então, a gente constrói quem a gente é durante a jornada. Então, essa comunidade que tem esse intuito, quem a gente vai se tornando durante a jornada. Não é o resultado que a gente vai alcançar, quem a gente vai sendo nessa transformação, né? Então, eu tenho 4 anos que eu decidi fazer uma jornada diferente. Depois eu criei essa comunidade, depois eu convidei as colegas para virem fazer parte, né? O processo vai acontecendo, né? E isso a gente vai atraindo pessoas mais positivas, né? Pessoas com um olhar diferente para a vida. As pessoas, os casamentos tóxicos, que antes era a única coisa que eu tinha, perdeu o foco. Continuo no mesmo casamento, mas ele não me dói mais. Se o marido não quer evoluir, ou se ele está evoluindo do jeito dele, isso não é problema meu. É ele que tem a história dele para viver e não me paralisa mais. Porque quando a gente está numa relação que a gente acha que é de dedo podre, tóxica, abusiva, a gente fica paralisada. Ali que está o problema. Então, todas as doenças vêm da nossa paralisia. Qualquer doença crônica mental normalmente é o primeiro sintoma, emocional também é um dos sintomas que vem logo. Depois vem o físico. O físico aparece depois e a gente acha que a doença começa quando a gente vai no médico e tem o diagnóstico, né? Sim. Então, antes da E gente ter o diagnóstico, a gente já esteve doente muito tempo. Diga, é Luana. interessante isso que você trouxe da evolução da doença, né? Assim também é a violência. A gente vive primeiro as violências psicológicas, morais, patrimoniais lá na esfera dos nossos desenvolvimentos, para depois uma violência física, que é um extremo, que é onde tem leis e tudo mais, é porque a pessoa já ela mesma se Anulou? viola psicologicamente, emocionalmente, né? Ela mesma se É. viola. Então é um processo gradativo também. É o reflexo. Sim, sim. Tudo é construção, tanto a violência Tudo, como o amor. É uma coisa tudo. sempre em construção. E a pessoa que está envolvida, o feminicídio, todas essas coisas que a mídia propaga, como se as mulheres fossem vítimas, tudo é uma construção, nós somos responsáveis. Então, todas Total. nós, a gente se coloca em situações de vulnerabilidade porque a gente gosta inconscientemente de um sofrimento, né? De se sentir a vítima, né? Total. Obrigada, Total. Luana. Obrigada, colegas, que estiveram aqui. Gratidão.